Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao cenário econômico especial de perspectivas para a economia agora em 2018, diretamente do estúdio da B3, no centro da cidade de São Paulo. E 2017 foi um ano de recuperação da economia do país, de saída de uma recessão que foi aprofundada em 2015 e 2016, com PIBs sucessivamente negativos nos 2 anos. Foi um ano de um leve descolamento da economia, mas que teve da política o reforço das reformas estruturais, em que a trabalhista já é uma realidade e ainda se persegue a reforma da Previdência. O que esperar de 2018? Como será a economia brasileira a partir de agora? O economista-chefe do Banestes, Banco do Estado do Espírito Santo, Eduardo Velho, está conosco hoje. Velho, bem-vindo aqui ao cenário econômico. Velho, a gente vai ter um 2018, obviamente que diferente. Quando começamos 2017, a gente vinha de um ano de, primeiramente, uma mudança de governo, de PIB aprofundado com índices negativos de 2015 e 2016, ou seja, uma economia que estava respirando por aparelhos, sobretudo no final de 2015 e começo de 2016. Agora começaremos 2018 com a economia, primeiramente, o PIB é positivo, agora seguramente a gente vai receber os números do quarto trimestre de 2017, mas ele foi positivo nos 3 primeiros trimestres de 2017. Nós tivemos uma recuperação do emprego leve, é verdade, insuficiente para tentar resolver o problema gigantesco do desemprego, mas a curva mudou, a curva agora é ascendente na economia. O que pode ser aprofundado agora do ponto de vista de melhorar a economia para o longo prazo em 2018? Bem, a postergação da reforma da Previdência, claramente, é um ponto importante que ajuda ao crescimento de médio e longo prazo, se for votada e aprovada, que você tende a reduzir a dívida pública ao longo do tempo e tende a reduzir a taxa de juros da economia ao longo do tempo, ou seja, a percepção de risco melhora, o juro de longo prazo reduz e você estimula a taxa de investimento da economia, ou seja, você dá uma percepção com as reformas estruturais, essa continuidade, reforma tributária, reforma previdenciária, toda a redução do custo do Brasil, você possibilita reduzir o custo dos juros e o custo do Brasil. Então, de certa forma, isso é um ponto que vai ser monitorado ao longo de 2018. Claramente, o espaço é pequeno, porque por ser um ano eleitoral é difícil, é um pouco mais complicado você aprovar reformas estruturais. Isso é historicamente no Brasil, isso é claro. Porém, eu acho que o ponto importante é a definição das candidaturas eleitorais, que vai ser os candidatos a presidente, e qual vai ser a opinião, a sinalização dos seus programas de governo. Ou seja, quem vai estar apoiando ou defendendo mais essa agenda de reforma. Isso vai ser importante para definir e até mesmo balizar a curva de juros que vai influenciar a taxa de investimento. Eu acho que isso vai ser um ponto importante ao longo dos próximos meses de 2018. Velho, para que o nosso espectador compreenda o que isso quer dizer na prática, o quanto que essas reformas e a postura reformista do atual governo, empreendida desde o final de 2016, mas que se intensificou em 2017, o quanto que isso é responsável por essa mudança de curva da economia que antes nós estávamos piorando e hoje estamos finalmente melhorando, apesar dessa melhora ainda precisar acontecer por vários anos seguidos para recuperar o que foi perdido em 2015 e 2016. Basta lembrar o período do primeiro trimestre de 2016, no período do ápice da crise do mandato da Dilma, o dólar chegou a 4,10, 4,20. A Bolsa Brasileira estava com 33 mil pontos e os juros, a taxa de juros de longo prazo brasileira, olhando para frente, 14%, 15%, e o juro real de 8% ao ano. Isso é um sinal que a inflação tinha um problema muito sério, o custo de investimento era altíssimo, tínhamos desemprego também fortíssimo, de praticamente quase 14%. E ascendente. E ascendente. E houve uma grande mudança, né? Você aprovou a reforma trabalhista, você aprovou a reforma da PEC dos gastos, o limite dos gastos fiscais, você aprovou a reforma do ensino médio na educação, você conseguiu apoiar também a nova revisão da meta, o novo regime de transparência fiscal do governo. E, obviamente, o novo mandato do Banco Central foi importante, ou seja, maior autonomia operacional do Banco Central, a nova credibilidade da gestão da política monetária, conduzida pelo presidente do Banco Central, Ilan Goldfein. Você possibilitou cair o juro nominal da faixa de 14% para 7% agora no final de 2017. E a perspectiva até, na minha avaliação, até de queda maior de juros até março de 2018, que a inflação, que estava caminhando uma faixa aí de 6%, 7%,
em 2015, 2016, olhando para frente para 2017, nós fechamos o ano aí praticamente em 3%, 2017, e 2018, na pior das hipóteses, no meu cenário, por exemplo, é 4,30% ao IPCA de 2018. Então, ou seja, houve uma grande mudança dos fundamentos econômicos. Um juro bem menor, uma inflação bem menor, uma recuperação da renda real, tudo bem, é tímida a recuperação do emprego, mas é um viés de crescimento. Então, claramente, esses fundamentos, ao contrário de outras crises que nós tivemos, nós estamos entrando no ano eleitoral com uma perspectiva de crescimento. Isso é fundamental. Um crescimento maior que teve em 2017 e bem melhor, claramente, que aquela recessão. O ponto importante é verificar quais são os fatores de risco que podem brecar esse ritmo de crescimento. Eu não acredito muito que, se não for aprovada a reforma da Previdência, que o crescimento não vai ter em 2017. Eu acho que pode ter um pouco menos de crescimento. Por quê? Se você não aprova a reforma da Previdência, você pode alimentar expectativas que ocorra um rebaixamento do rate brasileiro, ou seja, uma piora da percepção de risco com a economia brasileira. Agentes de classificação de risco vão aumentar o risco brasileiro e, consequentemente, o custo de captação externa, o custo do nosso juro externo vai ser maior para atrair financiamento externo para as empresas brasileiras. Consequentemente, vai atrapalhar o investimento e, consequentemente, vai rebaixar o crescimento econômico nas projeções. Então, o ponto importante é que nós entramos com o real em crescimento, com uma taxa de juros bem menor dos últimos 3 anos e com uma menor inflação, uma inflação estabilizada. Nós estamos aí com uma inflação de serviços bem baixa, que era um grande ponto importante aí que o Banco Central monitorava, a rigidez da inflação de serviços. Nós estamos caminhando para 9% ao ano, há 2 anos atrás. Estamos aí com uma inflação de serviços de 6%. Quer dizer, então, houve uma grande melhora substancial em 1 ano e meio, sim. Bom, vamos pegar 2 pontos dessa sua resposta. Você esteve conosco esse ano todo, em 2017, aqui no Cenário Econômico, e já te agradeço pela gentileza de nos atender sempre aqui. Você acertou várias das previsões que você fez aqui. Por que você está calculando uma inflação maior agora em 2018, sendo que nós estamos entrando num ano melhor do que foi 2017 em relação a 2016? Você falou de uma inflação que ficou próximo do piso da meta neste ano 2017 e agora em 2018 você está calculando 3,40, é isso? 3,32, foi um pouco mais preciso. 3,3. De certa forma, a mediana hoje do mercado, das expectativas do mercado, agora nesse ano, 2018, está na faixa de 4%, o crescimento real da economia brasileira. Eu projeto um pouco mais de inflação, de 4,30, mas justamente... de 4,30, não 3,40, 4,30. Exatamente. A projeção de crescimento é maior, para mim, na minha avaliação, do que o mercado. Consequentemente, a inflação vai ser um pouco maior. Mas ainda, mesmo assim, a inflação um pouco maior de 4,30 está abaixo da meta central de 4,5. Por isso que eu acho que o Banco Central está confortável em cair juros até o final do primeiro trimestre e pode até manter estável até o final do ano, até a pequena alta no final do ano para cumprir a meta de 2019. Então, ou seja, o crescimento é um pouco maior, explica um pouco mais de inflação. Mas mesmo assim, uma inflação baixa, abaixo da meta central de 4,5. E lembrando, o ministro Meirelles, no final do ano passado, quando muita gente estava pessimista, fez uma revisão das previsões de crescimento e chegou a 1,1% em 2017, quando nós já estávamos desde setembro... Foi uma previsão dele lá em 2016, é verdade. Exatamente. Nós estávamos projetando no Banespa esse crescimento de 1,1% desde setembro do ano passado, quando a maioria do mercado esperava aí, no máximo 0,5% de crescimento e de 2% para 2018. E hoje as previsões de crescimento estão caminhando para 3%. Então, na minha avaliação... Para agora, 2018. Para 2018. Então, a minha avaliação é que a perspectiva de crescimento ela não vai ser abortada se não for aprovada ou não a reforma da Previdência. O que pode realmente prejudicar ao longo dos outros trimestres, últimos 2 trimestres de 2018, é se não ocorrer aprovação e houver uma deterioração do cenário internacional, que eu também acho muito reduzido esse contexto, atrapalhar um pouco o crescimento do segundo semestre. Aí a economia poderia reduzir um pouco o crescimento mais para 3%, quase 3%. Então, eu estou bem otimista no seguinte sentido. Houve um relativo descolamento do setor real em relação ao ruído político de curto prazo. Mas o mercado trabalha com a seguinte expectativa. Olha, a probabilidade hoje de uma agenda reformista do novo presidente, do próximo candidato presidencial, é muito maior do que uma candidatura que se opõe a isso. Eu acho que hoje a sociedade está claramente
está convicta que hoje nós temos que ter menos privilégios, um ajuste fiscal correto, o controle dos gastos públicos e, claramente, isso vai ajudar a ter uma inflação baixa de forma sustentável e uma queda de juros sustentável. Se o Brasil conseguir ficar, durante alguns anos, com inflação baixa e juros baixos, isso vai ser fundamental para você elevar a taxa de investimento de forma sustentável e, consequentemente, manter um crescimento econômico superior a 3% nos próximos anos. Velho, você acha que as pessoas estão compreendendo melhor esse peso das reformas do ponto de vista de modernizar o país? Porque eu me lembro, ainda na gestão Fernando Henrique Cardoso, quando a discussão de reforma da Previdência foi intensa também, ali tinha, talvez por ser um governo que tinha chegado há pouco tempo e ninguém tinha falado de reforma durante o Sarney, durante o governo Collor, nem dos governos militares, ou seja, ali foi o primeiro impacto da discussão de reforma da Previdência. Aquela noção de que não vou me aposentar com menos e tudo mais. Agora houve, obviamente, um começo de rejeição, mas depois o governo melhorou a comunicação dele. Claro, o tamanho da reforma vai ser menor do que tinha se negociado lá no primeiro semestre, antes da crise política de 2017. Mas você percebe que hoje há uma compreensão maior das pessoas, porque inflação alta e quando o país perde, a pobreza aumenta e aumenta no longo prazo. As pessoas não recuperam automaticamente o que elas perderam. Talvez alguns investidores recuperem seus investimentos, mas as pessoas não recuperam na mesma velocidade. Essa percepção está chegando às pessoas agora? Eu acho que sim, e deverá aumentar ao longo dos próximos meses de agora, do nosso ano 2018. Por quê? Eu participei da equipe econômica do governo FHC. Eu lembro bem dessa época. De 95 a 2002, nós tivemos uma série de ajustes do mercado cambial de vários países. Vários países tiveram crises. Crise Rússia, em 98. A crise cambial asiática, em 1997. Foi pesadíssima. A crise argentina, em 2001. Outra que estava vizinha nossa. A própria crise brasileira, o ajuste cambial de 99, de desvalorização. O Brasil teve que ir ao FMI, recorrer ao FMI para fazer uma proteção, um colchão financeiro de proteção para sinalizar o mercado que estaria estável. Então, ou seja, quando você tem um crescimento baixo, na média aquele crescimento foi em torno de 2% ao ano, obviamente as pessoas ficam menos propensas a apoiar claramente o governo ou então novas reformas. Agora, quando você tem um período que o crescimento está em viés de alta, de forma mais sustentável, com inflação baixa e juros baixos, como é o caso agora desse início de 2018, me parece que essa percepção ela vai crescendo ao longo do tempo, na medida que a economia cresça. Então, me parece que essa agenda reformista, essa necessidade, essa importância que tem o controle do gasto público hoje, está muito mais disseminado. Claramente, a imprensa também foi muito positiva, a divulgação na imprensa de toda essa comunicação, da importância do ajuste fiscal, mas me parece que maior crescimento e baixa inflação ajuda a criar apoio das pessoas, da sociedade, em apoiar realmente o ajuste fiscal. Ou seja, apoiar as reformas, apoiar a reforma da Previdência, no seguinte sentido, que, olha, pô, eu recuperei meu emprego, o juros está baixo, e me parece que esse movimento de controle de gastos públicos ajuda a cair juros, ajuda a ter uma inflação baixa, e, de certa forma, você cria espaço para aumentar investimentos, cria espaço para o setor privado investir mais. Claro. Que é o caso do grande exemplo das maiores economias desenvolvidas. O setor privado é que é o grande motor de crescimento dessas economias, com maior produtividade também. E, claramente, isso se beneficia também a sociedade. Uma inflação baixa e juros baixos. Velho, vamos fazer um rápido intervalo? A gente faz um intervalo aqui no Cenário Econômico e voltamos na sequência com o economista Eduardo Velho, conversando sobre as expectativas para a economia agora, em 2018. A gente volta logo depois. Já de volta com o Cenário Econômico Especial de Perspectivas Econômicas para 2018, com o diretor de operações, o economista do Banestes, Eduardo Velho. Velho, falamos de tudo que passamos em 2017 no bloco anterior, as perspectivas agora, inclusive as questões eleitorais, mas você fez menção logo no final do primeiro bloco, às crises econômicas internacionais que nos afetaram de forma muito forte no final dos anos 90. Você citou a Ásia, citou a Argentina, citou a crise russa, e todas elas tiveram uma gigantesca interferência na vida brasileira. Tivemos também em 2008 e 2009 aquela crise,
ela demorou a chegar no Brasil, mas ela chegou forte. A gente viu os erros econômicos aqui das equipes econômicas do governo anterior e elas foram ruins. A gente viu o que aconteceu em 2014, 15, 16, que agora estamos recuperando. Você vê alguma possibilidade de alguma nova crise financeira internacional que possa estourar aqui no Brasil também, levando-se em conta algumas bolhas que poderiam estar se formando? Nós temos um excesso de liquidez do mundo hoje. Excesso de liquidez antecedem bolhas. A gente vê uma procura, por exemplo, gigantesca de moedas virtuais, essas coisas todas. Você tem um receio de uma nova bolha ou não? Ou estamos, de alguma forma, vacinados em relação, por exemplo, ao caso mais recente, que foi 2008? Olha, a questão das bolhas sempre pode aparecer essas especulações sobre o estouro de bolhas. Agora, o que eu vejo no cenário internacional? A economia europeia, depois daquela crise da dívida soberana, que teve o ápice com a crise de 2012, com a crise da dívida espanhola, portuguesa, grega, da irlandesa, me parece que a economia está com um crescimento bem consistente há vários meses. 2017 foi um ano muito bom. 2018 entrou já o ano muito bem a economia europeia, com redução do desemprego. E quanto tem mais crescimento, a probabilidade de você haver uma crise bancária, crise financeira, torna-se menor nesse sentido. Os bancos hoje estão mais criteriosos na sua seleção de oferta de crédito para o setor privado. Então, me parece que a chance é bem menor. Nos Estados Unidos, mesma linha, depois da crise financeira de 2008, você vê uma economia crescendo, com juros baixos também. Temos liquidez? Temos uma grande expansão de liquidez ainda, advinda justamente das ações dos bancos centrais da Europa, dos Estados Unidos, do Japão, do Reino Unido, que expandiram liquidez para justamente puxar a economia. Entretanto, eles já estão ajustando, estão reduzindo os tipos monetários. Então, nós estamos reduzindo essa liquidez gradativamente com taxas de juros baixos. Ou seja, estamos com uma perspectiva boa de crescimento, mas, de um lado, o Banco Central está ajustando a liquidez para evitar uma crise bancária na frente. Eu acho que, de certa forma, está sendo bem conciliado. Eu não vejo crise internacional ainda, muito pelo contrário. Para o Brasil foi bom o ano 2017, nesse sentido que houve um aumento da economia europeia, aumento da economia americana. A própria Argentina, o próprio presidente Macri fez grandes ajustes na Argentina, aumentou as importações brasileiras, ajudou até a crescer o Brasil. Quer dizer, então me parece que a situação internacional está relativamente tranquila. Obviamente tem... Até porque houve investimento de vários grupos no Brasil, a compra dos aeroportos aqui, ou seja, exatamente, os ativos brasileiros, talvez até pelo custo mais baixo, mas enfim, alguém compra na baixa, mas esperando que aquilo vá ter vida longa, não é? Isso tem uma explicação muito clara. Os países desenvolvidos já estão com uma infraestrutura já pronta, já com capacidade instalada já 100%. Então, aonde que eles vão investir? Taxas de juros baixos. E com o crescimento, que não cresce taxas baixas, como na Europa, Estados Unidos, em relação ao Brasil, eles têm que investir em algum lugar que tenha perspectiva de crescimento maior. Nesse caso, o Brasil se beneficia, tem um mercado grande, um mercado consumidor grande e com infraestrutura ainda ociosa, ou seja, tem muita capacidade de investimento em energia elétrica, telecomunicações, em portos, rodovias. Ou seja, o Brasil é um país muito atrativo, não só pela escala, pela sua insuficiência em infraestrutura ainda, que atrai investimentos. Então, me parece que essa entrada de investimentos estrangeiros de 2017, que chegou a mais de 70 bilhões de dólares, para mim é um sinal claro que o Brasil continua sendo um grande mercado para investimento de países desenvolvidos para o Brasil. Mas todos eles apostam num aumento de demanda por serviços no Brasil. Vamos falar de aeroportos, por exemplo, que não é exatamente algo barato. Embora a gente tenha visto recentemente passagens rodoviárias ao mesmo preço de passagens aéreas. Mas para isso tudo eu preciso de um público consumidor com poder aquisitivo. Exatamente o que foi tirado nessas crises, nesses anos difíceis, e eu vou incluir 2014 nisso, porque 2015 não apareceu do nada, veio porque 2014 tinha sido ruim. Aí 2016 foi uma consequência desses 2 anos anteriores e exatamente a mudança que começou em 2016 é que nos permitiu ter um ano 2017 melhor para abrir 2018 com uma perspectiva ainda melhor. Mas quando é que eu consigo ter, eu vou usar uma expressão que os sociólogos adoram, mas enfim, ou os economistas sociais, uma distribuição de renda, ou seja, ter poder aquisitivo para a população brasileira. Porque o que nós temos claro aqui é demanda reprimida. O Brasil talvez seja o paraíso da demanda reprimida. Tem demanda reprimida para tudo. Se tiver poder aquisitivo, se tiver crédito barato, as pessoas vão comprar, porque elas estão necessitadas daqueles serviços, daqueles produtos.
Quando é que eu começo a ter exatamente uma melhora desse poder aquisitivo da população, até para atender as expectativas de todos esses investidores que estão investindo dinheiro aqui, esperando, evidentemente, que as pessoas viajem mais de avião, viajem mais pelo país, façam mais turismo, as pessoas comprem mais? O que ele está falando é o seguinte, existe o crescimento de curto prazo, quando a economia cessar de uma recessão ou de um ciclo baixo da economia, para um melhor crescimento, que é o caso desse ano, 2018, que deverá crescer quase mais que o dobro de 2017. Você vai sair de um crescimento de 1% para mais de 3%, por exemplo. O que você está perguntando é o seguinte, Eduardo, qual é essa capacidade de melhorar de forma sustentável a renda real e manter essa capacidade e reduzir a desigualdade de renda? Porque nós só tivemos picos e vales até agora. Exatamente. O Brasil, isso aí não tem, é bem fácil. Ou seja, a regra é o seguinte, você tem que ter uma inflação estável e previsível durante muito bom tempo. Ou seja, histórico. Você fez menção disso no bloco anterior. Isso é fundamental. E a inflação baixa é que ajuda as classes mais baixas de renda a recuperarem sua renda e reduzirem as desigualdades com as classes mais altas de renda. Então, isso tem que ser por vários anos. Não é só porque um ano a gente cumpriu a meta. Nós temos que realmente manter a inflação baixa de 3%, 4% por vários anos. Quer dizer, a meta deveria ser de décadas, é isso? Exatamente, para ter juros baixos. Então, você vê o caso da Nova Zelândia e da Austrália. Eles têm metas de inflação de médio prazo. Meta de inflação de 3%. Tem países que têm 2%. Você vê, o Banco da Zona do Euro, ele persegue, na verdade, uma meta de inflação de 2% ao ano. Ou seja, os Estados Unidos também, o teto tolerável, o número ali tolerável pelo Banco Central norte-americano para aumentar muito os juros é 2% ao ano. Então, são países estáveis que você tem juros baixos, os juros longos são muito baixos, então você cria uma perspectiva de investimento, você cria um mercado de consumo grande e com menor desigualdade de renda. Então, tem um índice da economia que mede a desigualdade de renda, que é o índice de Gini. Sim. Esse índice Gini, ele não muda de um ano para outro, ele muda. Claramente, se tiver um grande surto de inflação, claramente ele vai piorar. Mas para você ter uma capacidade de consumo e uma redução de desigualdade de forma sustentável, você tem que ter um ambiente inflacionário baixo e de juros baixos por um bom tempo. Quer dizer, eu acho que essa que é a fórmula. Então, quer dizer, o Brasil tem que se adequar a isso. Então, eu acho que vai ser uma construção. Agora, no curto prazo, obviamente, você sai de uma recessão e você tem um juro baixo, uma inflação baixa e uma recuperação aí de renda real justamente por causa da baixa inflação, você tem um mercado de consumo bom no Brasil, como realmente o Brasil, ao contrário do Japão, tem uma grande capacidade de consumo. Quer dizer, a propensão a consumir brasileira é muito alta e sempre, claramente, ela responde muito, muito rápido. Ou seja, a demanda de crédito sobe na medida que você começa a ajustar, a reduzir a inadimplência e renegociar bem sua dívida, as empresas ficarem menos alavancadas, você tende a demandar mais crédito. Agora, para ser de forma sustentável, reduzir a desigualdade, o segredo é único. Inflação baixa por um bom tempo. É daí que esse aprendizado, ou pelo menos a política que foi implementada no final de 2016, com 2017 sendo um ano de reformas e agora 2018 essa continuidade, é aí que você afasta as possibilidades de populismo exagerado ou, o que é pior da história brasileira, o sujeito procurar atalho. Não tem mais atalho, é isso? Não tem mais atalho. Construção de longo prazo não adianta atalho, né? Eu gosto de lembrar sempre o movimento de 2002. Em 2002, o dólar saiu de 2 para quase R$4 no final de outubro de 2002. Por quê? Havia uma imprevisibilidade, por exemplo, do governo Lula, se haveria uma grande mudança política econômica, uma política populista de aumento de gastos, aumento da dívida. E não foi o caso, né? Assumiu no Banco Central o ministro... Foi até mais conservador do que o governo Fernando Henrique. Exatamente. Aumentou o superávit primário. Aumentou o superávit primário bem inclusive. pesado, o ministro Palocci era um negócio, o presidente do Banco Central era o Henrique Meirelles, e aumentaram os juros ali para adequar, reduzir um pouco a inflação. Então, sinalizou que ele se preocupava em quê? Em controlar a inflação. A redução da inflação... Que é um valor brasileiro. Que é fundamental. A democracia, a liberdade de expressão e acho que a estabilidade econômica são os dois valores realmente coletivos da população brasileira, né? Exatamente. Você consegue reduzir a inflação e manter a inflação baixa, você reduz os juros, que ajuda o investimento, reduz os juros e mantém a inflação baixa, você ajuda a aumentar o consumo das famílias, consumo privado, e reduz a desigualdade de renda. Porque justamente são as pessoas de baixa renda que pegam crédito, se endividam também, né? Então, se tem um juro mais baixo por um bom tempo, depende da inflação baixa. Então, eu acho que o ponto é esse. Se você tem na agenda eleitoral candidatos que vão se comprometer a ter uma inflação baixa
e manter essa política econômica de austeridade fiscal, melhor transparência fiscal, o regime de câmbio flutuante, o regime de comprometimento com a meta de inflação, você vai ter uma redução da desigualdade e um aumento do crescimento potencial brasileiro nos próximos anos. Eduardo Velho, muito obrigado pela abraço. gentileza. Aqui, Eduardo Velho foi nosso entrevistado de hoje, justamente sobre as perspectivas econômicas agora para 2018. O cenário econômico termina aqui. Na semana que vem estaremos de volta com muito mais informação sobre a economia do Brasil. Até segunda.